O crime aconteceu em fevereiro de 2015 no bairro do Cabula, na cidade de Salvador, e resultou na morte de 12 pessoas entre 15 e 28 anos de idade, além de 6 feridos. 9 policiais militares integrantes da Rondesp são acusados de participar da chacina e operação realizada na noite do dia 5 e na madrugada do dia 6 de fevereiro do ano de 2015. O processo começa no inquérito policial. Em fevereiro de 2015, a versão inicial apresentada pela Polícia Militar apontava legítima defesa em um confronto. No entanto, investigações paralelas e o próprio Ministério Público apontaram indícios de execução. Durante as investigações foram reunidas diversas provas. Inicialmente, a apuração indicou legítima defesa dos agentes sob a hipótese de confronto armado. Com o avanço das análises, essa versão passou a ser questionada, principalmente pela forte dependência dos relatos dos próprios policiais, enquanto testemunhas independentes tiveram menor peso. Isso levantou dúvidas sobre a imparcialidade da investigação e o cumprimento do dever de busca da verdade real dos fatos. O inquérito não deve servir apenas para confirmar uma versão previamente estabelecida, mas para reunir elementos de forma objetiva. Também foram apontadas possíveis falhas na preservação da cena do crime, reforçando críticas ao processo investigativo, referente à preservação da cadeia de custódia, a falta da imparcialidade da investigação e a busca pela verdade real dos fatos. Por fim, o caso destaca a importância de princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, devido processo legal e imparcialidade, tornando-se um marco para o debate sobre a qualidade das investigações criminais no país. Em julho de 2015, o caso sofre um revés inédito. Uma juíza substituta aplica a absolvição sumária dos 9 policiais. Mas afinal, o que isso significa na prática? O Ministério Público Federal apresentou no STJ o incidente de deslocamento de competência para transferir a investigação, o processamento e o julgamento do crime para a esfera federal. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, mesmo que as investigações conduzidas pela Polícia Civil Baiana tenham negligenciado a coleta de provas que pudessem incriminar os policiais, isso não teria causado prejuízo para a formação da convicção do Ministério Público, que não só promoveu a apuração própria, como também obteve as provas suficientes para oferecer a denúncia contra os envolvidos. O Ministério Público recorreu, meses depois o Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu o erro crasso e anulou a absolvição sumária, devolvendo o caso para a primeira instância. O processo precisava ser refeito do jeito certo, mas o relógio da justiça corre devagar. Seria interessante vir alguém para acompanhar o senhor, a gente já acionou também o CAPS. A gente precisava entender mais ou menos o que aconteceu, se o senhor puder passar para a gente. Faria. A gente está casado. Bom, e quando falamos sobre as bodycams e falamos das porcentagens utilizadas aqui no estado da Bahia pela investigação do Ministério Público, que foi cerca de 7,5% das câmeras utilizadas, rodamos aos municípios e às cidades do nosso território baiano para conhecer e falar com a sociedade como é que está sendo e como é a forma da polícia tratar as pessoas, ou o jeito de fiscalizar, o jeito de manter a sociedade segura e do jeito que a segurança pública é desenvolvida em cada bairro. Estamos aqui agora no bate-bola com a senhora Ana Maria Santos, que participa de grupos sociais que falam sobre tratamento com mulheres, sobre segurança pública em comunidades, em periferias, em várias regiões daqui do território baiano. E aí a gente fez algumas perguntas para ela dar a fala da comunidade, da sociedade em relação à segurança e as bodycams nas fardas dos policiais militares da Bahia. E assim, para quem vive nesses bairros, nas periferias de Salvador ou em algumas localidades da Bahia, a gente sabe que Barreiras, Castro Alves, Senhor do Bonfim, são lugares violentos, sim. A senhora acha que a câmera no peito dos policiais realmente intimida quem quer cometer abusos, ou eles sempre dão um jeito de agir fora da lei, de achar pontos cegos? Intimida. Eu acho que eles podem tentar, mas não conseguem, não. Serve para proteger todos na comunidade. Mas a maioria é as pessoas
que não têm casas, não têm condições de ter suas casas em lugares melhores, em bairros melhores, então, mas ali a maioria são todas pessoas de bens. Eu acho que deve continuar, que está resolvendo. A maioria dos problemas resolve. Então, seguimos aqui, terminamos a entrevista com Ana Maria Santos sobre as câmeras, as bodycams nas fardas da Polícia Militar da Bahia. Se o caso do Cabula acontecesse hoje, a principal peça do processo não seria um laudo pericial tardio, seriam as imagens. Fazer o paralelo com o debate atual sobre as câmeras corporais, bodycams, na Polícia Militar da Bahia, explicar como a ausência dessa tecnologia em 2015 permitiu o choque de narrativas que arrasta o processo até hoje. Referente ao caso do Cabula, apresentamos um parecer jurídico sobre o procedimento legal e os encaminhamentos após o inquérito policial. Os PMs acusados foram absolvidos inicialmente, mas em setembro de 2018, o TJBA anulou a decisão, tornando-os novamente réus. O tribunal alegou que o processo foi precipitado, sem oitiva de testemunhas ou participação adequada dos promotores. Isso violou princípios fundamentais como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Em crimes dolosos contra a vida, a competência é da justiça comum, o tribunal do júri, conforme entendimento do STJ, o que não ocorreu no presente caso. Logo após o TJBA anular a absolvição, o Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente um pedido de federalização do caso. O STJ decidiu manter o processo na Justiça da Bahia, por entender que as instituições locais têm condições de julgar o crime com isenção. Com isso, os autos retornaram para Salvador para que toda a instrução processual fosse refeita do início. O caso já completou 11 anos e permanece parado na primeira instância, aguardando o cumprimento de diligências finais. Este atraso contradiz o princípio da duração razoável do processo e levanta questões sobre a celeridade da justiça. Assim que as pendências forem resolvidas, o processo seguirá para a análise do MPBA e posterior decisão sobre o júri popular. Enquanto isso, a maioria dos réus continua exercendo funções na corporação ou passou para a reserva. Buscamos a verdade real dos fatos, para que a justiça prevaleça sem interferências políticas. Diferencia os homens de bem daqueles que escolheram o mundo do crime para enriquecer ou para fazer maldade e perversidade com outro ser humano. O que diferencia é o cumprimento da lei. Nós tenderemos, assim como um bom artilheiro, a acertar mais do que errar. E vocês terão sempre, podem ter certeza disso, um governador disposto a não medir esforço, a defender desde o praça ao oficial, a todos que agirem com a energia necessária, mas dentro da lei, assim como fiz a lei. Ao a imprensa perguntar se os homens seriam afastados dos seus cargos. Eu respondi que não, porque não tem nenhum indício que leve à atuação fora da lei nesse caso.